Bom, então, mais uma vez, bem-vindos. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre introdução à ótica geométrica, né? A ótica geométrica, ela é um assunto que eu considero muito simples. É claro que não é simples, né? Quando você estuda a ótica de maneira profunda, né? E aí eu vou colocar óptica geométrica. Eu aprendi, pelo menos no dicionário, tá assim, que óptica é tudo que se refere à luz e ótica se refere ao ouvido, né? A loja que se chama ótica, não sei por que se chama ótica, mas no dicionário diz que ótica tem a ver com o ouvido, tanto que otite é a inflamação do ouvido e óptica refere-se à luz. Introdução à óptica geométrica. É que a língua portuguesa é aquela história, né? Tem hora que é uma coisa, tem hora que é outra, alguém decide mudar e por aí vai. Bom, então vamos lá. Introdução à óptica geométrica. Bom, então a primeira coisa aqui é entender o que que é luz, tá? A ideia é simples. Luz é uma perturbação eletromagnética, é uma perturbação eletromagnética, tá? Eletromagnética. E aí eu vou aproveitar essa ideia aqui de perturbação aqui, ó, essa palavra perturbação, porque a perturbação, né, ela leia-se quando eu falo perturbação, onda, tá? Uma onda é uma perturbação, onda, onda mesmo, onda do mar, onda numa corda, isso é uma perturbação. E toda onda transporta energia, mas não transporta matéria. Então já tô adiantando coisa aqui, ó. Transporta energia, transporta energia, mas não não transporta matéria, tá? Então já guarda isso, porque quando a gente for falar de ondas, você já sabe, tá? Então, a luz é uma perturbação eletromagnética. Basicamente é isso. Mas eu vou completar essa é uma perturbação eletromagnética dizendo o seguinte, que em pessoas saudáveis, em pessoas saudáveis, provoca o efeito fisiológico chamado visão, tá? Então foi só para complementar a ideia, porque a ótica do olho humano, né, ela tem tudo a ver com o que a gente vai ver aqui. Então é importante que você já fique ligado em todas essas conexões, né? Eu poderia dizer simplesmente que ótica de luz é uma onda eletromagnética. Ponto. Mas eu prefiro fazer isso e completar o teu conhecimento da forma mais ampla possível para ganhar tempo lá na frente. Então, a luz é uma onda eletromagnética, transporta energia, mas não transporta matéria. E em pessoas saudáveis ela vai provocar o que a gente chama de visão. Se a pessoa não é saudável, ou seja, se ela tem uma deficiência visual, ela não vai enxergar, tá? Mas se ela é saudável, ok. A gente tem uma outra coisa que não é luz, que é o raio de luz. O raio de luz é uma representação geométrica da luz, que é uma seta orientada, tá? Então, isso é meramente uma representação. O raio de luz não é a luz, obviamente. A luz ela não é uma seta.
tá? Ela é uma onda eletromagnética, como eu acabei de dizer, né? E aí, quando eu falo eletromagnética, porque é elétrica e magnética. A luz ela é composta de um campo elétrico e um campo magnético perpendiculares entre si, oscilando, tá? Mas, enfim, vamos lá. É um raio de luz, é uma seta orientada. Basicamente é isso. Uma seta orientada. Então, quando a gente representa a luz, a gente representa por um raio e normalmente assim, né? Isso é um raio de luz, tá? Quando a gente tem vários raios de luz, a gente tem um feixe de luz. Então, um feixe de luz é um conjunto de raios de luz. Então, é um conjunto de raios de luz, tá? É isso, basicamente. É um conjunto de raios de luz. Esse conjunto de raios de luz, ele pode ser de três tipos. Ele pode ser cilíndrico, assim, ó, tá vendo? Vários raios de luz, assim, ó. A seta nem precisa ficar no final, né? Pode ficar aqui no meio, assim, só para indicar que são segmentos orientados. Que aí indica o sentido de propagação. E aí, o que eu tô querendo dizer com um cilíndrico é que se você envolver aqui, ó, assim, ó, dá a ideia de que é um cilindro, né? Um cilindro ou uma lanterna ligada ali, ó, né? Em que você observa aquele feixe de luz cilíndrico. Ele pode ser cônico, e aí ele pode ser cônico convergente, ele converge para um ponto, eles vão se aproximando, né? Ou ele pode ser divergente, tá? Pode acontecer uma coisa ou outra. Então ele pode ser assim, né? Convergente num ponto P, ou ele pode ser divergente de um ponto P, tá bom? Então aqui bem simples, né? Aí aqui nos dois, né? Repare que você tem ideias similares, né? Você faz isso, ó. Quando você faz isso aqui, ó, você tem um cone, né? Quando você faz isso aqui, ó, você tem um cone, tá vendo? Um cone convergente, um cone divergente. Então aqui é um feixe cilíndrico, cilíndrico, cilíndrico. Aí aqui é cônico, só que aqui é convergente, né? Então cônico. Acho que cilíndrico tem acento cônico, só que convergente. E aqui ele é cônico, porém divergente. Bom, então assim, inicialmente a gente precisa de pouquíssimas coisas, né? Então é isso, inicialmente. É, essa luz, né? Ela tem uma velocidade que é constante. Eu não estou aqui me preocupando ainda com a ideia de relatividade, nada. Eu só estou me preocupando com a velocidade no mundo, no nosso mundo aqui, dia a dia, tá? Então a velocidade da luz, né, ela é constante para todas as referências, beleza? Então a gente tem uma luz que se move com velocidade constante e sua velocidade no vácuo, né, ela é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? Ou seja, 300 milhões de quilômetros de metros por segundo, né? São 8 zeros, 6 zeros, você já tem aí 1 milhão, então são 300 milhões
né, de metros por segundo. É comum aparecer em quilômetro por segundo, aí fica 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, né? Ou seja, é, aí seriam 300 mil quilômetros por segundo. Bom, como eu falei, a ideia aqui é a gente apresentar conceitos, né, a gente, enfim, criar a base que vai servir para estudar toda a ótica subsequente, né? Espelhos planos, espelhos esféricos, refração luminosa, lentes esféricas, ótica da visão, instrumentos óticos, tudo isso. Então eu preciso formar uma base bem feita para a gente poder trabalhar ela depois. Então por isso que eu sou bem, assim, eu dou atenção aos detalhes aqui, porque lá na frente vão fazer diferença. É, bom, então já definimos algumas coisas. O que é luz, raio de luz, feixe de luz. Deixa eu só dar uma destacada nisso aqui. Um raio de luz aqui. Raio de luz, feixe de luz, né? E aqui a velocidade da luz. Uma coisa comum que aparece aqui é o seguinte: é o ano-luz. O que é o ano-luz? É a distância que a luz percorre em um ano, certo? Em um ano, na referência da Terra. Beleza? Então, alguém na Terra veria essa distância sendo percorrida pela luz durante o intervalo de um ano, né? E por que a gente usa ano-luz? Porque a luz percorre uma distância muito grande em pouco tempo, né? Então, a distância grande é melhor medir com a velocidade da luz. Então, quando a gente diz que algo está 2 anos-luz, significa que demora, a luz demora 2 anos para chegar lá. 2 anos terrestres. 365 dias vezes 2. 2 anos para chegar lá, tá? É isso que a gente está dizendo. Beleza? Então, é, essa ideia é importante, porque tem gente que confunde ano-luz com tempo, e não é tempo. Ano-luz é uma distância, tá? Então, vou até sublinhar aqui, ó. Distância. Se eu não me engano, dá 9,4 vezes 10 a 14, é uma coisa assim, quilômetros. Tá? 10 a 14 dá mais do que bilhão, dá quase trilhão. Dá 9,4 bilhões de quilômetros. É uma distância, tá? Absurda, gigantesca. Né? Tanto é que 2 anos-luz seria 2 anos para a luz chegar. E isso mostra o quão a gente está distante, por exemplo, do Sol. A luz leva, a luz leva 8 minutos para chegar, a luz do Sol, né? À Terra, tá? Então, a luz do Sol, né? Aqui eu coloquei assim, ó, a luz do Sol leva 8 minutos. Tá? Você vê que o quão distante é. Na velocidade da luz, que é absurda, leva 8 minutos. Bom,
Então a gente já tem aqui algumas definições básicas, definições importantes, que vão nos nortear aí no estudo da ótica básica. Outra coisa que a gente vai precisar aqui é entender que a luz, né? A luz, por ser um campo eletromagnético, né? A luz é uma propagação, não é um campo, né? Eu falei campo erroneamente. Ela é uma propagação eletromagnética, uma onda. Ela só se propaga, ela só se locomove em determinados meios. Existem dois meios nos quais ela se propaga. É transparente e aí o que acontece no meio transparente? A luz mantém as propriedades do feixe de luz. Então, vamos supor que você tem aqui uma lâmina de vidro e aí um feixe de luz atingindo essa lâmina de vidro aqui. Um feixe aqui, ó, é paralelo. Ele vai continuar paralelo, de boa. Então, ele vai continuar normal, vai mudar nada. Então, quando o feixe atinge o meio transparente, pode acontecer um certo desvio, mas esse desvio mantém as propriedades do feixe. Eu fiz ele assim para você entender a ideia geral, mas se ele fosse, por exemplo, assim, ó, deixa eu fazer outra lâmina de vidro melhor, né? Se ele fosse assim, ó, e um raio, um feixe, né, atingisse ele assim, ó, podia acontecer algo assim, mas aí depois ele continuaria paralelo. Ou seja, você veria um certo desvio, que a gente vai chamar isso de refração, mas ele continuaria paralelo. Então, esses meios são chamados meios transparentes, porque eles conservam as propriedades, certo? Conservam as propriedades do feixe de luz. Se ele é paralelo, vai continuar paralelo, ok? Se ele é cônico, vai continuar cônico. Se ele, enfim, acho que você já entendeu. Agora, existem meios que são chamados translúcidos. E aí, o que são meios translúcidos? Apesar de promover a propagação da luz, eles não vão conservar as propriedades. Então, sei lá, você tem um papel vegetal ou um vidro fosco, mesmo que o raio entre, é... aí eu vou até tentar fazer um negócio aqui, não sei se vai dar certo, mas se der, deu. Ó, acho que não vai dar certo. Tentar pintar assim com alguma cor. Deixa eu ver se eu tenho uma cor mais clara, tipo essa. Não, ficou bom não. Deixa assim mesmo. É, então o raio vai entrar aqui, ó. Fazer de azul escuro que nem eu fiz antes, só para manter. Então, sei lá, digamos que ele entre paralelo. Aqui no meio ele vai meio que se perder. E sair aqui, ó.
E ele pode sair cruzando o outro, enfim. Então o teu feixe vai perder as propriedades aqui, tá? Então aqui do outro lado, ele vai ficar todo perdido. Isso vai fazer com que você não enxergue perfeitamente através de um vidro translúcido. Então se aqui, né? Se aqui você tem alguém emitindo luz, já vamos falar sobre as fontes de luz, né? Então aqui, ó, uma fonte. Aqui você tem o observador, ele observa perfeitamente o objeto. E aqui é a mesma coisa, só que aqui você vai ter a fonte e o observador, e aí o observador não consegue identificar direito o que, que ele está vendo. Então, quando você vê uma pessoa através de um vidro translúcido, né, você não consegue identificar direito o que é. Tanto que até no seriado The Boys, quando o nome do personagem é translúcido e ele é transparente. E aí rola até uma piada, fala, o seu nome é translúcido, mas na verdade você é transparente, porque a pessoa enxerga através dele e o feixe não perde as propriedades, né? Então translúcido seria o nome incorreto. E a gente tem os meios opacos. Os meios opacos são aqueles que não permitem a propagação, né? Então eles não permitem propagação. Uma parede, por exemplo, de concreto é um meio opaco. Uma folha de papel comum é um meio opaco. Você não enxerga através de uma folha de papel comum, tá? A não ser que seja uma coisa muito específica. Mas de maneira geral você não enxerga, tá? Então o raio de luz ele vai bater e vai ficar. É como se fosse isso aqui, né? Ó, desenhar aqui um objeto aqui. E aí não é nem questão de dos raios passarem e perderem propriedade. Eles não passam. Eles não se movimentam lá dentro. Então é isso aqui, tá? É, muito bem. Então aqui, ó, basicamente a gente tem isso inicialmente. E a gente, como eu falei, tem algumas fontes de luz. Então aqui, ó, tipos de fonte de luz. Elas podem ser primárias, que são chamados corpos luminosos, por emitirem luz. E a gente tem a fonte secundária, que são os corpos iluminados, porque aí eles refletem a luz que chega. Refletem luz. Então, o melhor exemplo, corpo luminoso, o Sol. Para refletir, melhor exemplo, a Lua. A Lua reflete a luz do Sol, né? E o Sol emite luz, tá? Então, uma vela acesa é um corpo luminoso, emite luz. É uma parede branca, ela é uma fonte secundária, ela reflete a luz. Tá? Então, elas podem ser primárias ou secundárias. Isso quanto ao tipo, né? Quanto ao tamanho, é o tipo que eu quero dizer origem, né? A
procedência, vamos dizer assim. Quanto ao tamanho das fontes de luz, elas podem ser pontuais, que é quando elas são de dimensão desprezível, né? Se você pensar aí numa lâmpada iluminando uma estrada, né? A dimensão da lâmpada é desprezível em relação à estrada. E elas podem ser extensas. Elas serão extensas quando a dimensão é considerável. Então, se você pega, por exemplo, uma lâmpada grandona, um ring light, por exemplo, coloca perto de uma pessoa, você já tem uma dimensão considerável, né? Você já tem uma dimensão considerável. E aí foi o que eu falei, né? Uma fonte pode ser desprezível para um objeto e considerável para o outro. O mesmo ring light que iluminando uma caneca, por exemplo, ele é grande, iluminando um planeta, ele é pequeno. Iluminando um carro a 20 km de distância, é pequeno. Né? Então, eu vou colocar aqui entre aspas do lado, dimensão desprezível, pequeno, né? Comparado às dimensões usadas, e aqui grande comparado às dimensões usadas. Certo? Então, existem aí esses dois tipos de fonte de luz. Isso vai ajudar a gente a entender um pouco também, quando a gente está falando do tamanho, né? Como que se formam determinadas regiões, que a gente chama de regiões de luz e sombra, de sombra e penumbra. Isso vai ter a ver com o tipo de fonte, se é pontual ou extenso, se é secundária ou primária, enfim. Por aí vai. Seguindo, né? Seguindo com o que a gente precisa falar, a gente vai começar a falar agora sobre alguns fenômenos que ocorrem com a luz. Existem três fenômenos básicos em relação à luz, tá? Fenômenos que eu considero fenômenos luminosos, tá? Alguns desses fenômenos, eles se confundem com fenômenos ondulatórios. E aí eu não estou aqui numa discussão se é ondulatório, se não, enfim, não é isso. É para você entender que tipo de fenômenos você precisa considerar quando a gente está falando de luz. Então, fenômenos luminosos, né? Então, fenômenos luminosos, né? É, O que que vai acontecer aqui? Ó, é, um dos fenômenos importantes é a reflexão, né? Então, toda vez que uma luz incide sobre uma superfície, né, ela vai ser refletida. Então, ela vai bater e vai voltar. Eu ainda não entrei aqui em alguns detalhes, mas já vou falar algumas coisas. Uma dessas coisas, né, é que não importa o que aconteça, se você desenhar uma perpendicular à superfície ou à tangente, se essa superfície não for reta, esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse. Esse ângulo é chamado de incidência e esse ângulo é chamado de reflexão. Então, o ângulo de incidência sempre será igual ao ângulo de reflexão.
tá? Então o ângulo de incidência sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Então, isso é algo que vai aparecer aí, principalmente quando a gente começar a estudar os espelhos planos, tá? Então, estou pensando aqui numa superfície plana, por enquanto, tá? Isso aqui é o que a gente chama de normal de incidência. Ela é perpendicular. Esse ângulo aqui sempre vai ser igual a esse. Esse aqui é o raio incidente e esse aqui é o raio refletido. Beleza? Então, um dos fenômenos luminosos importantes é reflexão, que também acontece com as ondas, porque a luz é uma onda, certo? Então, tem que acontecer. Dentro da reflexão, a gente tem a reflexão regular e tem a reflexão difusa. Então, você tem dois tipos de reflexão, a regular e a difusa. Como que é a reflexão regular? É aquela reflexão em que os raios se chegam paralelos, saem paralelos. Certo? Se chegam não paralelos, sairão não paralelos. Então, ó, raios paralelos, raios paralelos. E o que é reflexão difusa? É quando chegam paralelos, mas não saem paralelos. Normalmente vai acontecer quando tiver uma superfície assim, ó, irregular. Tem uma superfície irregular. Os raios vão chegar paralelos, mas como a superfície não é regular, eles vão sair não paralelos. Certo? Então eles chegam paralelos e saem não paralelos. Isso é o que a gente chama de reflexão difusa. Então, quando eu tenho uma superfície bem polida, bem plana, ela se torna um espelho ideal, onde você vê perfeitamente a imagem do objeto que foi projetado, vamos dizer assim, sobre o espelho. A gente vai ver como formar a imagem no espelho plano lá na frente. E quando a superfície é rugosa, ou ela é imperfeita, ou ela não é perfeitamente lisa, tipo, você pega uma colher, assim, você olha, você não vai ver a tua imagem direitinho. Então, você tem uma reflexão difusa. Agora, no vidro de um carro, né, num espelho, num vidro bem, numa superfície metálica bem polida, até num carro, na superfície de um carro, você vai ver uma reflexão regular, tá? Você consegue enxergar bem. Muito bem. A gente tem a refração 2. A gente tem a refração. E aí, o que é a refração? É você ter uma superfície, raios de luz entrando nessa superfície, entrando não, né? Incidindo nessa superfície e mudando a direção dentro desse meio, tipo uma piscina com água e você tem raios de luz penetrando na água da piscina. Isso é uma refração luminosa. A gente vai estudar esse fenômeno mais para frente, mas basicamente é a mudança da velocidade da luz ao passar de um meio para o outro, tá? Então isso aqui, ó, é a mudança mudança de velocidade. E essa mudança de velocidade, deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para escrever mais para cá. Velocidade, ela se deve à passagem de um meio transparente, meio 1, para um meio 2, que a gente vai ver que, por terem características diferentes, a velocidade da luz será diferente em cada um desses meios, certo? Então eu preciso estudar o comportamento da luz em cada um desses meios, vai chegar a hora, não é o momento. E o último fenômeno aqui é a absorção.
e aí a luz bate e é absorvida, tá? Deixa eu só completar isso aqui. Ah, não, se bem que aqui é uma divisão. A absorção aqui é quando a luz bate e não volta. Você tem uma luz aqui batendo, né? Tá? E aí ela não volta. Fica aqui. Então simplesmente absorve. Isso vai fazer com que a superfície se aqueça, né? A gente falou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre radiação térmica, né? Isso se dá porque, por ser uma propagação eletromagnética, os raios vão aumentar a energia dos elétrons da superfície, fazendo com que eles oscilem mais, gerem mais energia térmica e aumentem sua temperatura, tá? Então é assim que a gente pode aquecer uma superfície, por simples absorção. Mas aí os três fenômenos sempre ocorrem? Os três fenômenos sempre ocorrem. Uma parte é refletida, uma parte é refratada, outra parte é absorvida. É claro que a refração depende de uma transparência no meio. Se você tem um meio que não é transparente, a refração é praticamente nula, a reflexão pode ou não ser nula, né? E a absorção, ela é praticamente 100%. Então, vai se concentrar de forma dividida entre todos eles. A refração aqui a gente poderia entender como a transmissão da energia, né? Se botar um meio muito fino, ele se aquece e emite energia na forma de calor, vamos dizer assim, né? Seria uma, mas a velocidade mudou de qualquer jeito, foi para zero. Se a velocidade mudou, é uma refração, tá? Mas, enfim, sempre cada um deles vai acontecer de maneira geral. Bom, então esses são os três fenômenos que eu queria trazer. Aí, além disso, né, além dos fenômenos, além da definição, além de tudo que a gente falou aqui, vão acontecer algumas coisas aqui interessantes que envolvem a luz. Por exemplo, uma dessas coisas, né, é que quando um meio, né, ele é opaco, né, quando ele não permite, né, aqui, ó, a transmissão da luz, ele vai fazer com que haja regiões em que você não tem luz, não tem iluminação. Essas regiões são chamadas de sombra. Então a gente vai ter aqui, ó, sombra, sombra e penumbra. Então, pode acontecer aqui, ó, de você ter algo nesse sentido, ó. Você tem uma fonte de luz, você tem uma fonte de luz, deixa eu botar um ponto luminoso. Você tem um anteparo, um objeto aqui, pode ser um objeto opaco. E do lado de cá, por exemplo, você tem uma parede. A luz emitida por esse objeto vai atingir o anteparo. Como ela se propaga em linha reta, ela vai fazer isso, ó. Aliás, eu nem falei isso ainda, né? Mas vou falar. Né? É, até porque, como eu ainda não falei de sombra, não posso falar da linha reta, mas vamos chegar lá. Então, vai acontecer isso. O que que eu vou perceber? Que essas regiões aqui, ó, que eu fiz um desenho aqui, eu não sei se eu refaço o desenho, mas tudo bem, vamos deixar isso aqui por enquanto, né? Isso aqui é um objeto opaco, isso aqui é um anteparo, uma parede, e aqui, ó, repare que não tem luz chegando nesse pedaço aqui, ó. Aqui você não tem luz chegando.
Então, essa região é chamada região de sombra, tá? Por quê? Porque não tem luz chegando, ela não é iluminada. E como que eu sei que a luz se propaga em linha reta? O que que evidencia isso? É que a sombra, então, ó, como a sombra tem o mesmo formato do anteparo ou do objeto, concluímos que ela se propaga, né? Se propaga em linha reta, certo? É que eu, de novo, eu fiz o desenho aqui, né? É assim, mas se eu tivesse feito o desenho assim, por exemplo, ó, vou tentar fazer um desenho aqui um pouco melhor, ó. Tivesse feito um anteparo assim e tivesse feito isso, ó, né? Aí a gente teria desse lado aqui, ó, uma visão de que a sombra tem o mesmo formato, né? Vou fazer aqui da mesma cor, ó, que a sombra tem o mesmo formato do objeto. Então agora tentei fazer aqui um desenho em perspectiva para ajudar. Então a sombra ali atrás, ó, vou fazer de azul escuro, vai fazer de azul escuro mesmo. Essa sombra aqui, ó, ela vai ter o quê? O mesmo formato retangular do objeto. Então essa região vai ser a região de sombra, certo? Tudo que tiver atrás do objeto, né, e entre essa projeção aqui atrás, né, isso aqui é o objeto, né? Aqui é a fonte de luz e aqui é o anteparo. Vai ser uma região de sombra. Repare que a sombra não é só o que está projetado. A sombra é tudo que tiver atrás sem luz, é sombra, tá? É uma região de sombra. Mas a sombra projetada, né, é o que está lá na parede, né? Mas aqui atrás, isso aqui tudo já é sombra. Aqui é a sombra projetada. Essa linha aqui, ó, é a sombra projetada, tá? Então isso aqui é a sombra projetada. Ok. Só que como o objeto a fonte é pontual, né? A sombra só tem sombra. Não é que a sombra só tem sombra. É que só tem sombra. Mas pode aparecer uma região chamada penumbra. Quando? Quando a fonte é extensa ou quando há mais de uma fonte pontual. Então essa aqui, ó, é uma fonte pontual e única. Eu vou colocar duas fontes para você ver como vai mudar. Aí é claro que eu não vou fazer o desenho em perspectiva, eu vou fazer o desenho como a gente fez. Então vou botar uma fonte pontual aqui, outra fonte pontual aqui, vou colocar um objeto opaco aqui, ó, e vou colocar uma parede aqui atrás. O que que vai acontecer? A luz proveniente da fonte 1, eu vou até fazer de duas cores diferentes, fazer de azul e verde. Ó, azul vai fazer isso. Vai ter sombra atrás aqui, ó, nessa parte. Precisa ser mais para baixo um pouquinho. Pronto, agora foi.
Já a outra vai fazer sombra em outra região, ó, certo? Então só vai haver região de sombra aqui, ó. Aqui nessa região, ó, vai ser a nossa região de sombra. Porque aqui não tem luz nem da verde, nem da azul. Já aqui, ó, nessa região, tem luz só verde. Eu vou fazer de verde aqui, para ficar claro, ó. Essa região só tem luz verde. Então aqui, ó, haverá sombra por conta da luz azul. Quer dizer, a luz azul não ilumina essa parte. Enquanto aqui haverá iluminação por parte da azul, ó, mas não, né, então por parte da verde. Então aqui a verde não consegue iluminar, só a azul, certo? Então essas regiões são regiões de penumbra. Então aqui, ó, penumbra e aqui penumbra. Repare que se eu chegar isso aqui para frente, por exemplo, se essa linha estivesse aqui, ó, eu teria uma região aqui que não é iluminada, uma sombra projetada que não é iluminada. Mas como eu coloquei o anteparo muito para trás, né? Ele foi todo iluminado, mas existem duas regiões de penumbra projetada, tá? Essa aqui eu vou chamar de F1 e essa outra de F2. E aí repara o seguinte, né? E aí foi o que eu falei, essas luzes aqui, né, elas se projetam aqui, né? E obviamente a luz azul ilumina aqui, por isso é uma penumbra, enquanto a luz verde ilumina aqui e por isso é uma penumbra. Então só vai haver região de penumbra quando a fonte for extensa o suficiente para uma parte ficar sombra e a outra ser parcialmente iluminada, tá? E isso vai ocasionar o que a gente conhece como eclipse. Eclipse. Por quê? Eclipse. Eclipses. Por que que vai ocasionar os eclipses? Porque você tem o seguinte, você tem o Sol, você tem a Terra e você tem a Lua, né? Sol, Terra e Lua. O que que ocorre? O Sol vai iluminar com toda a sua grandeza aqui, ó, a Terra. Só que aí, ó, os raios vão chegar assim, ó, né? Deixa eu fazer uma Lua um pouquinho maior aqui, só para poder destacar o que eu quero. Tá, é claro que a Lua não é desse tamanho, obviamente, né? Mas só para você entender a ideia. Você vai ter raios saindo assim, ó, raios saindo assim. Então, olhando do ponto de vista não muito formal, meu desenho tá meio torto. Essa região aqui, ó, não vai receber luz, tá vendo? Essa região aqui, ó, não vai receber luz. Então, quem tiver nesse ponto aqui, ó,
vai ter um eclipse total do Sol, porque a Lua vai encobrir o Sol. Eu escrevi eclise, né? É eclipse. Vou apagar aqui. Eclipse. Eclipse. Ah, tá bom, deixa amarelo. Eclipse total do Sol, tá? Agora, quem tiver aqui, ó, aí no meu desenho é claro que tá complicado de, não dá para ganhar todas, né? Se você pegar aqui, ó, essa região aqui, ó, é uma região de penumbra, tá vendo? Essa região aqui, de marrom. Essa região aqui, ó, é uma região de penumbra. E por que que essa é uma região de penumbra? Porque ela não é iluminada pela parte de cima do Sol, mas é iluminada pela parte de baixo. Então, quem tiver aqui, por exemplo, ó, verá um eclipse parcial, porque ele vai estar na penumbra, beleza? Então aqui, ó, só para lembrar, Sol, Lua, Terra. Agora tem um outro caso, que é quando a Lua está do outro lado, que é quando a Lua está aqui. Quando a Lua está desse lado, o que ocorre é que o Sol, né, iluminando a Terra, faz uma sombra. E aí, como a Lua, ela entra no cone de sombra, tá vendo? No cone de sombra feito da Terra, feito pela Terra, quando a luz do Sol bate nela, isso aqui chama-se eclipse lunar, porque aí é a Lua que está entrando, né? Lembrar que a Lua faz isso, ó, dá a volta e, né? Então, com essa volta que ela dá, ela pode penetrar aí no cone de sombra, né, formado entre Sol, Terra e Lua. Então, quando elas estão alinhadas, você vê os eclipses da Terra, do Sol e da Lua. Eclipse do Sol é quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Eclipse da Lua é quando a Terra está entre o Sol e a Lua, tá? Tudo bem. Então a gente já explicou algumas coisas. Outra coisa que aparece muito, né, tem a ver com isso aqui, ó. Ele dá uma situação em que você tem, aliás, isso foi usado por Erastótenes, né, para encontrar o comprimento da circunferência da Terra. Você pega um prédio e pega aqui uma vareta. A sombra dos raios de luz provenientes do Sol são aproximadamente paralelos à sombra proveniente dos raios em relação a essa vareta. Então, se o prédio tem 30 metros e a sombra tem 5 metros, né? Ou seja, a razão é de 1 para 6. Se a vareta, né, tem 1,20 m, dividindo por 6, a sombra terá 60 centímetros. Aliás, 60 centímetros não, 20 centímetros. Por quê? Vamos pensar aqui. Aqui é a sombra, aqui é a sombra. Ambos são verticais. Vertical, vertical.
esse ângulo tem que ser igual a esse. Então, os triângulos são semelhantes. Então, 30 estará para 5, assim como o tamanho da vareta, que é 1,2, estará para a sua sombra. Vamos supor que eu não sei isso. Então, S será 5 vezes 1,2 dividido por 30. Então, eu vou dividir aqui, ó. 5, 30, 6 e 1, ó, 1 sexto que eu falei. S igual a 1,2 dividido por 6, 0,2 metro. E está aqui o valor que esperávamos encontrar, né? 0,2 metro. Tá? Então, esse problema aparece muito e por isso que eu estou aí usando ele com você, para você não esquecer que esse é um problema clássico, aparece toda hora, tá? Outro problema que aparece bastante é o problema da caixa ou câmara escura. Câmara escura. O que que é a câmara escura? Vamos lá. Vamos supor que você pegue uma caixa de papelão. Eu, aliás, vou até fazer assim, ó. E coloque ela em um determinado lugar, numa rua, onde está tudo iluminado. E você tem lá uma árvore. Tem lá uma árvore, e aí você pega uma caixa grande de papelão e coloca aqui, ó, próximo dessa árvore. E aí, você pega, faz uma abertura aqui, ó, para entrar luz. Eu fiz uma abertura grande, só para a gente, não precisa ser tão grande, pode ser tamanho da espessura de uma caneta, por exemplo. E aí você deixa a luz proveniente da base da árvore entrar aqui e do topo da árvore também entrar aqui. Pronto. O que vai acontecer é que, como essa luz se projeta lá dentro, aqui no fundo, ó, você vai ter essa árvore projetada de cabeça para baixo. Claro que eu estou exagerando o tamanho do desenho, vai ser menor, né? Mas dá para ter uma ideia. E aí, o tamanho da árvore, que é o tamanho da imagem, está para o tamanho do objeto, assim como a distância do objeto até a entrada da caixa está para a espessura da caixa. Então, aqui normalmente a gente chama de L, aqui a gente chama de D, e aí a gente escreve essa expressão como sendo I sobre O igual a L sobre D. Ou seja, uma proporção direta entre imagem e objeto, espessura da caixa e distância da caixa até o objeto, tá? E a imagem sempre invertida, beleza? Pré-requisitos. O furo, ele não pode ser, ele tem que ter uma ordem de grandeza muito menor do que a espessura da caixa, porque senão dá errado. Não vai acabar distorcendo a imagem e formando uma situação como essa aqui, ó, em que você tem a região de iluminações não sobrepostas e aí acaba que você não forma uma imagem nítida, tá? Então, basicamente, tem que acontecer isso
para dar certo. Outra coisa aqui que aparece, parece pouco, mas aparece, é o que a gente chama de campo visual. Campo visual. O campo visual, né, ou ângulo de visão, ele aumenta, né, ou diminui conforme você se aproxima ou se afasta de determinado objeto. Então, um mesmo objeto visto de perto precisa de um campo visual maior para ser visto do que ele de longe. Então, vamos supor, aqui está o observador O. Aqui está a posição P1 do objeto. Aqui está a posição P2 do objeto. Se eu estou na posição O, né, eu preciso desse ângulo para poder observar o objeto. Mas se eu estou na posição O e o objeto está na posição 2, eu preciso apenas desse ângulo para observar o objeto. Então, é claro que na posição 2, onde eu estou mais afastado, o ângulo é menor. Então, esse ângulo aqui, ó, de visão, ou campo visual aqui, né, ele é menor, alfa 2, do que alfa 1. Né? Então, alfa 1 é maior que alfa 2, porque a distância P1, né, a distância D1 aqui, ó, essa distância D1, ela é menor do que a distância D2, certo? Então, distância D1 menor do que a distância D2. Então, a gente, enfim, são partes, né, teóricas importantes que você precisa ter em mente aí na hora que você vai atuar em problemas desse tipo. Outra coisa, fechou aqui, peraí que eu vai voltar, tá? Outra coisa que pode acontecer, aí deixa aí que ele vai voltar. Outra coisa que pode acontecer, né, de perguntar é sobre os princípios relacionados à propagação da luz. E aí existem dois princípios relacionados, né, à propagação da luz. É o princípio da independência, né, e o princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Deixa eu só salvar o arquivo aqui. E, e aí, conforme for, a gente volta aqui. Peraí. Ele vai fechar, pronto, salvar. Provavelmente vai sair da, da esqueci o nome disso, compartilhamento, mas vai voltar já. Peraí. Bom, e aí, o que ocorre, né? Você, dentro desses dois princípios, eu nunca vi pergunta a respeito disso, mas na verdade já vi, mas assim, é difícil ter uma pergunta em que de fato você tem algo muito difícil. Na maioria das vezes as perguntas são simples ou envolvem conceitos muito elementares. Então basta saber o básico a respeito desses princípios, que são princípios, como eu acabei de dizer, quase que óbvios, né, do dia a dia. E um diz que a luz vai se propagar em linha reta e aí a gente falou sobre isso no caso da sombra, né? Vai se propagar em linha reta em meios homogêneos. E o outro diz que o raio de luz ele não vai depender. Voltou aqui. Ele não vai depender de outro raio de luz para se propagar, né? Quando eles se cruzarem, ele vai manter o seu curso independente do outro raio de luz. Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho para já abrir logo a tela de uma vez no tamanho correto. Pronto. Só subir aqui. Pronto, voltou. Então,
compartilhar aqui com vocês de novo. Pelo menos isso é bom, né? Fechou, mas voltou no mesmo lugar. Então, esse, né, raio de luz aí, ele vai ter essas duas propriedades básicas aí em relação a isso. Propriedade não, né? Princípios. Que um diz que você tem propagação independente e o outro que a propagação é retilínea. Vamos ver aqui então. Vou anotar aqui agora. São as últimas duas coisas que a gente vai ver. Então, ó, princípios da propagação da luz. Vamos colocar aqui. Então vamos lá. A luz se propaga em linha reta em meios homogêneos, né? E eles chamam de isotrópicos. Então, se ela se propagar, vai se propagar em linha reta em meios homogêneos e isotrópicos, beleza? Se ele não for homogêneo, ela vai, que nem a gente viu lá no translúcido, né? Um meio todo estranho e ela vai se propagar esquisitamente, né? Inclusive, a gente vai ver isso em refração, né? A gente consegue enxergar o Sol no final do dia por conta a, do atravessamento da luz na atmosfera, né? Ocorre uma curva, a miragem também e por aí vai. Mas a gente vai ver isso em refração. 2. Vou passar por 2 aqui. 2. Os raios de luz são independentes. Os raios de luz são independentes. Isso significa que se você tiver dois raios de luz assim, ó, vou pegar uma fonte azul, iluminando aqui o chão, e uma fonte de vermelho, iluminando aqui o chão. Eles se cruzando, nada vai acontecer. Eles vão seguir o seu caminho normalmente. Tá? Aqui no meio, nada vai acontecer. Você só vai ver a mistura das cores, mas os raios vão seguir seu caminho normalmente. Ou seja, eles são independentes, não mudam de direção, nada disso, tá? Até porque, como eu falei, são campos, são propagações eletromagnéticas, então uma não vai interferir na outra, F1, F2, tá? A interferência por conta da luz se dá com com o atravessamento por uma fenda. E aí a gente consegue mudar, causar uma defasagem no comprimento de onda para que ocorra uma interferência construtiva ou destrutiva. Mas aqui, não. Né? Aqui a interferência é sempre construtiva. Não ocorre isso. Bom, e 3, eu falei 2, mas eu vou completar aqui. Então, a independência, o outro se propagar em linha reta, e 3,
é reversibilidade. Então, reversibilidade. Que é o quê? Os raios de luz se propagam no mesmo, eles percorrem o mesmo caminho independente do sentido. Então, os raios de luz percorrem sempre o mesmo caminho, independente do, independentemente ou independente do sentido de propagação, tá? Então, se você olha para uma pessoa, né, através de um espelho, a pessoa olhando na mesma direção vai poder te ver, porque os raios que vão atingir a visão dela também vão ser os mesmos que vão atingir a sua, voltando pelo mesmo caminho. Então, esses três princípios, né, eu tinha falado mais sobre o da linha reta e da independência, né, eles vão ajudar a entender algumas características que vão aparecer futuramente. Mas, basicamente, é isso. Às vezes eles perguntam muito sobre esse terceiro aqui, da reversibilidade, né? Por que que você consegue enxergar uma pessoa olhando para o espelho, etc. e tal. A outra coisa é que a gente pode usar essa ideia aqui para provar coisas mais para frente, então eu ia acabar citando ele de qualquer maneira. E esse aqui tem a ver com interferência de ondas, a gente vai acabar falando sobre isso de qualquer maneira. Então aqui, ó, a propagação, quer dizer, não há mudança na propagação aqui, né? Não há mudança, não há mudança de trajetória, tá? Então é isso, esse primeiro bloco aí de ótica foi para trazer essas características sobre o que que é a luz, né? Como que a luz se comporta, né? O que que é raio, o que que é feixe de luz, depois qual é a velocidade da luz, o que que é ano-luz, os meios de propagação, transparente, de translúcido, né? E opaco. Transparente é onde você conserva as propriedades do raio, translúcido é onde isso não ocorre, certo? Depois a gente falou sobre os tipos de fonte, primária e secundária. Não confundir luminoso com iluminado. Luminoso é o que emite luz, iluminado é o que reflete. O Sol é um corpo luminoso, enquanto a Lua é um corpo iluminado pela luz do Sol. Fontes pontuais são fontes cuja dimensão é desprezível, pequeno ponto. Extensas é quando não é assim. Fenômenos luminosos, reflexão, pode ser regular ou difusa. Vamos estudar muito isso nos espelhos planos e esféricos ainda. Refração, também vamos estudar, tem um capítulo só dedicado a isso. Lei de Snell, refração, índice de refração, enfim, vamos falar sobre isso. A absorção a gente fala muito pouco. Basicamente, a gente falou lá em aquecimento de radiação térmica, sombra e penumbra. Sombra é a região onde não há iluminação, tá? A luz não chega, né? Não há luz. E a penumbra é onde a luz chega parcialmente, certo? Ou seja, ela é iluminada, só que não por toda a fonte, ela é iluminada parcialmente. Os eclipses se formam por conta disso, luz se propagando em linha reta, regiões de sombra e penumbra. Quando a Lua está no meio, eclipse solar. Quando a Terra está no meio, eclipse lunar. Dei um exemplo aqui de aplicação de raios paralelos, falei da câmara escura, falei sobre o campo visual, né, que ele aumenta à medida que o objeto se aproxima. E fechando aqui, a gente falou sobre os princípios de propagação da luz. A luz se propaga em linha reta, desde que os meios sejam homogêneos e isotrópicos, tá? Isso caiu agora há pouco tempo na EAN, né, perguntando sobre a luz se propaga sempre em linha reta, né? Não, e falando também sobre o que que é refração. Refração é mudança de velocidade
ao passar de um meio para o outro. Refração não é mudança de direção. Mudança de direção é um tipo de mudança, tá? Mudança de velocidade pode ser módulo, direção e sentido. Aí falamos sobre a independência, né? Os raios continuam o seu caminho aqui, ó, independente do que aconteça, cada um vai seguir sua direção, certo? E no final aqui sobre a reversibilidade, o mesmo sentido que o raio percorre indo, ele vai percorrer voltando, tá? Se ele faz isso indo, com certeza ele fará isso aqui voltando de um ponto A para um ponto B, independente dele refletir em C ou não, ok? Então isso aí fecha esse segundo bloco de hoje, que é o bloco que fala de ótica. A gente vai falar ainda no terceiro bloco sobre eletromagnetismo, o que é ímã, enfim, não vou adiantar, não vou dar spoiler, mas basicamente é isso. A gente vai falar sobre ímã, magnetismo, campo magnético terrestre, força magnética, entre outras coisas aí que são interessantes e importantes para você, tá? Então é isso. Mais uns 15, 10 minutos de intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Espero ver vocês em breve.